Agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite para o nosso culto de Natal. E o tema do culto de hoje é: que presente você daria ao aniversariante? É o tema do nosso programa, do nosso culto nesta noite. E nós vamos começar cantando o hino de número 12. E vai ser um culto, uma cantata com a participação de todos os irmãos, tá bom? Eu estou aqui apenas coordenando, mostrando, apresentando as partes, mas todos nós vamos participar do culto desta noite. Vamos cantar o hino 12. Maciel para vir aqui à frente, ao microfone para nos
dirigir a Deus com uma palavra de oração, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, ó Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por mais um dia aqui na tua casa, Senhor. Amém, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Senhor Deus, nós te pedimos agora a direção deste culto, ó Pai. Que seja Amém, uma bênção para ti, ó Pai. Que tu recebas, ó Pai, com alegria, Senhor Deus. Amém. Ó Senhor Deus, que o Senhor fale através do seu Espírito Santo hoje conosco, ó Pai. Que nós possamos sair daqui renovados, Pai, melhor que quando a gente chegou, Senhor. Amém, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, por aqueles irmãos que estão à frente dessa igreja, pela essa igreja, Senhor Deus, que o Senhor continue capacitando a cada um, Senhor Deus, dando sabedoria, Pai. Amém. Ó Senhor Deus, abençoa, Pai, essa cantada de hoje, Pai. Que nós possamos cantar com alegria, Pai. Amém. Fazendo o melhor para ti, ó Pai, como bons mordomos que somos. Amém, Senhor. Mais uma vez eu te peço, te agradeço pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos permaneçam em pé, nós vamos participar da leitura bíblica, Salmo 95, de 1 a 6. Salmo 95, de 1 a 6. Vamos ler juntos? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. O Deus Senhor é o Deus supremo e um grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém? Amém. Vamos agora participar do cântico Por Tudo o que Tens Feito. Nós temos motivos para agradecermos a Deus. Hoje pela manhã nós estudamos sobre a gratidão. Foi uma bênção, irmãos. E alguém quiser levar um estudo, nós temos aqui já algumas cópias. Uma bênção, o estudo de hoje pela manhã. Yes.
Vamos ler Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém. Pode sentar um instante. Noite de paz, o céu está brilhante, Feliz Natal de Jesus Salvador. Já no negrou o mundo mal errante, por isso nasce um reino de amor. Cintilam esperança aos humanos na meiga luz de um novo alvorecer. Oh, escutai, cantai a voz de arcanjos na luz do além que está a aparecer. Olhai a luz dos campos de Belém. Ó clara luz que o mundo a Cristo guias, aos corações nossos fazem vibrar. Enche-os de amor, de paz e alegrias, porque Jesus veio aqui nos salvar. Cantemos todos nesta linda noite as glórias desta graça divinal. Dai glória a Deus, cantai em vossas almas, louvai ao Rei que vem salvar do mal. Cantai, cantai na noite de Natal. Amém. Lucas capítulo 2, versículo 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu queria fazer um rápido comentário sobre esse texto, que as pessoas em geral, que não têm o conhecimento de Deus, eles veem o Natal com outros olhos, com outra visão. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos descobrir, nós vamos ver que a razão do Natal, o fato de Jesus ter vindo ao mundo, foi para dissipar as trevas. Ele é a luz do mundo, e o mundo estava coberto de trevas, e ele veio para dissipar as trevas. Satanás, que é o príncipe das trevas, ele mantinha sua hegemonia e ainda mantém com aqueles que não se voltam para Deus. Mas, irmãos, agora eles têm a oportunidade de se livrarem das trevas, de se livrarem do pecado através de Jesus Cristo. Antes, não, mas agora nós temos Cristo
E não há desculpa para o povo continuar andando em trevas, porque nós temos uma grande luz. Não tem motivo para muitos viverem na região da sombra da morte, porque Ele resplandeceu a sua luz. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Vamos cantar Surgem Anjos, proclamando. Irmãos, imagine miríades de anjos no céu, cantando, dando boas-vindas ao nosso Salvador. É de arrepiar em pensar, né? Os céus inteiros para dar boas-vindas ao nosso Salvador. E nós muitas vezes não temos ânimos para abrir a nossa boca e louvar o nosso Salvador. Então vamos cantar com o coração, né? Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. E subitamente apareceu com anjo uma multidão da milícia celestial,
louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Alguns criaram aí uma outra versão para darem mais ênfase ao homem, dizendo a versão apócrifa que eles criaram é assim: paz na terra e aos homens de boa vontade. Não é assim o texto original. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, a quem Ele escolhe para serem seus. Então, irmãos, esta paz, ela só acontece, ela só existe no coração de quem recebe a Cristo, de quem tem em sua vida o príncipe da paz. Nós vivemos num mundo agitado, nós vivemos num mundo tumultuado, nós vivemos num mundo de guerras, nós vivemos num mundo onde os homens lutam entre si, e prevalece então a lei do mais forte entre os homens. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo veio para desfazer com toda a supremacia humana, e Ele quer que a glória dele se manifeste e que a pessoa dele seja a supremacia em nossas vidas, o supremo de nossas almas. Portanto, esse texto nos mostra exatamente quando os anjos aparecem àqueles pastores lá na Palestina, lá na zona rural, foi para lhes dizer que Jesus estava vindo para trazer a paz para o mundo conturbado e para o mundo aflito. Vamos agora cantar num berço de palha. E nós vamos dar oportunidade para algum irmão que quer dedicar os dízimos e ofertas agora, e logo depois a irmã Sônia vai declamar uma poesia. Esse cântico é bem conhecido das crianças, né, irmã Rosângela? Como não temos crianças, nós somos crianças, porque a Bíblia fala que se não nos tornarmos como crianças, porque eles são tão sinceros, né? Então vamos glorificar a nosso Deus, descrevendo o nascimento dele, que não foi no berço de ouro, foi no castelo, foi num lugar tão humilde, mas foi ali que ele nos trouxe a maior lição do que é o verdadeiro Natal. Graça e paz,
temos nenhum visitante hoje nesta noite. Temos sim. Temos duas irmãs queridas que vieram aqui pela manhã, né? Uma eu lembro que é a irmã Helena, e o outro, o nome de uma irmã é um pouquinho mais difícil, mas poderia repetir? Cirleia. Como? Cirleia. Cirleia, né? São essas duas queridas irmãs que são da Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, né, irmã? Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso meio. É uma alegria para a gente quando nós recebemos os visitantes e principalmente os nossos irmãos em Cristo, né? As queridas irmãs em Cristo, sejam bem-vindas. Eu vou declamar uma poesia hoje, irmãos. Eu tinha marcado o nome do autor, ele tem um autor, não sou eu a autora da poesia, mas na hora de eu imprimir, não sei o que aconteceu que não apareceu. A poesia chama Filho do Rei. Era noite quando ele aqui chegou, e o mundo de então não se abalou. Por entre a palha e o pano o colocou, numa manjedoura sua mãe o embalou. Sua recepção aqui foi singular, somente pastores o vieram adorar, tão poucos de joelhos a louvar, aquele que veio ao mundo amar. Apesar de humilde descer, desde então ele veio ser sacerdote, profeta e salvador. Nasceu para me valer. Mesmo ali na manjedoura em Belém, podíamos ver que o menino nascido seria do céu a resposta ao pedido: Emanuel está conosco também. Sua vida aqui no mundo foi de amor, ensinou-nos o perdão e o valor de uma vida consagrada a Deus e ao próximo com fervor. Tudo aquilo que ensinou e nos mostrou, ele um dia lá na cruz nos confirmou, pois veio ao mundo e se entregou, e até o fim ele amou. Todo poder, beleza e majestade abdicou para entre nós viver. Milagres, ações, palavras de verdade, fez o mundo ao Filho do Rei reconhecer. Mesmo hoje, tanto tempo se passou, mas eu ainda posso crer e afirmarei que ele abdicou da glória e se doou para que eu pudesse também ser filha do Rei. Amém. Que Deus nos abençoe. Um feliz Natal para todos nós. Que nós possamos sempre lembrar-nos de que se não fosse o nascimento de Jesus, nós não teríamos o privilégio, a oportunidade de herdarmos a vida eterna através da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós temos vários irmãos que estão hoje reunidos com seus familiares, né? Vários deles nos informaram que não viriam hoje, porque iam estar com seus familiares em alguns lugares, não sabemos, em suas casas ou sítios alugados, chácaras e etc. Mas, graças a Deus, nós temos um grupo aqui de irmãos, e com esses irmãos nós estamos adorando a Deus. Aquela noite foi uma noite especial. Foi o primeiro Natal. A natureza cantou e a alegria se espalhou por toda a terra. Mesmo com tanta pobreza, aquele que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nasceu numa estrebaria, num coxo onde eles colocavam alimento para os animais. Foi ali onde Jesus foi colocado, seu primeiro berço. Como entender uma questão como esta? Aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nascendo da forma mais humilde possível,
nem lugar ele teve digno para nascer. Irmãos, não é diferente de hoje, assim como naqueles dias, José e Maria não encontraram vagas em nenhuma hospedaria, mas hoje também milhares de pessoas fecham os seus corações para que Jesus Cristo não reine, para que Jesus Cristo não seja o Senhor de suas vidas. É muito bonito ver toda essa badalação, toda essa festa colorida. Se nós formos aqui no centro da cidade, a coisa mais linda, vemos quantas luzes multicores, não é? Quantas coisas bonitas, mas infelizmente muitos só se preocupam com as aparências, com a beleza externa, quando na verdade o sentimento de Cristo, o desejo dele é de fazer morada em cada coração. Por isso nos fala Cristo a uma das igrejas da Ásia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E esta vinda, esta recepção de Cristo no coração de uma pessoa faz toda a diferença. Porque a partir do momento em que ele passa a ser o Senhor de uma vida, o Senhor de uma pessoa, de um homem e de uma mulher, esta vida sofre radicalmente transformação. Não será mais a mesma pessoa. Esse é a verdadeira mensagem do Natal é essa, irmãos. É a transformação da natureza humana, do coração humano, quando Jesus Cristo passa a fazer morada, passa a ser o Senhor desta vida. Portanto, a mensagem do Natal não deve ser desvirtuada, não deve ser adulterada. Nós temos que mostrar para as pessoas que o sentido do Natal, a mensagem do Natal é Jesus Cristo vindo para ser o Senhor e Salvador daqueles que se arrependem. Vamos cantar o hino de número 30, Tudo é Paz. Não, Tudo é Paz, não cantamos aí.
Para tocar a gaita, precisa de fôlego, né? Nessa fase do rã-rã, dessa tosse, a gente perde um pouco o fôlego, né? Fica meio cansado. Mas eu vou tentar tocar aqui, os irmãos. É o hino 25, Amor. Lucas capítulo 2, versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O que me chama a atenção, irmãos, foi que o anúncio do nascimento de Cristo, os anjos não apareceram nos palácios, nas casas ou bairros nobres da cidade, mas eles foram exatamente ao encontro dos pastores nas caladas da noite, guardando os seus rebanhos, pastoreando os seus rebanhos. Não é que Deus tenha preconceito com os mais ricos e famosos, mas é que Ele quis mostrar, irmãos, a
o caráter humilde do seu filho, daquele que estava nascendo naquele lugar pobre da Palestina. E eles então, os anjos, procuraram os humildes pastores para lhes anunciar, e através deles as outras pessoas foram informadas que Jesus havia nascido na zona rural. Ele nasceu na manjedoura, ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu num curral onde os animais dormiam, passavam a noite. Irmãos, como essa verdade me alegra e me faz ser agradecido a Deus e saber que o nosso Cristo, ele é humilde, e ele chega a orar ao Pai, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Na oração ele fala: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Meus queridos irmãos e meus amigos que nos assistem à distância, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem complicada, não é uma mensagem complexa, é uma mensagem prática, simples e direta. Ninguém tem a desculpa de dizer que não crê nesta mensagem, ou que não aceita esta mensagem porque ela é demasiadamente difícil ou complexa, porque não é. A mensagem do Evangelho é uma mensagem clara, direta, objetiva, transparente. O problema é que o diabo, o sedutor, o aliciador de pessoas, ele faz com que homens e mulheres fechem os corações para esta mensagem, rejeitem esta mensagem, mas esta mensagem, ela é prática. Até uma criança pode entender a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós que trabalhamos com tribos indígenas no Amazonas, nós que víamos ali pessoas que nasceram naquela floresta, que não eram alfabetizadas, depois foram, depois elas estudaram, tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas pelos missionários, mas quando ali chegamos, elas não tinham nenhum conhecimento da nossa língua, nem da nossa cultura e nem do Evangelho. Eles não podiam comemorar o Natal, porque eles nunca ouviram falar nisso. Assim como hoje, em pleno século XXI, nós temos espalhados por várias nações, etnias, grupos tribais, que ainda não sabem o que é o Natal. Porque ninguém ainda foi até eles para lhes falar, para lhes anunciar a respeito de Jesus Cristo, para lhes dizer que Jesus nasceu como Salvador para salvar as suas almas. E a igreja tem a responsabilidade, irmãos, de enviar, de dar o sustento, o apoio logístico, espiritual, financeiro, àqueles que se decidem levar o Evangelho a outras criaturas, a outras nações. Então o foco, o âmago, o cerne do Natal é esse. É o Evangelho vindo na pessoa de Cristo para ser transmitido, para ser propagado, para ser levado a todas as nações. Graças a Deus, porque no princípio, no começo da igreja no mundo, Deus levantou homens fiéis e piedosos que sacrificaram suas vidas
que renunciaram suas profissões e deixaram para trás familiares, empregos, para levar o Evangelho a outras nações, a outros povos, a outros grupos, cumprindo aquilo que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu peço aos irmãos para lerem, abrirem comigo as suas Bíblias, no capítulo 10 da carta aos Romanos. Esse aqui é um texto escrito por um missionário e um texto de caráter missionário. Irmãos, me comove sempre quando eu leio esse texto de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Aqui o foco do Natal é isso aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a confissão. Enquanto uma pessoa não confessa com a sua boca, não dá esse testemunho pessoalmente, ele deixa dúvida em relação à sua conversão. Versículo 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós não devemos nos calar, irmãos. Enquanto nós nos calamos, as pedras estão clamando, as almas estão perecendo, povos estão se perdendo. A igreja existe para fazer Jesus Cristo conhecido. A igreja existe para propagar o Natal de Cristo às nações. Verso 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, o Evangelho é um instrumento de iluminação. O Evangelho é um instrumento de educação. O Evangelho é um instrumento de esclarecimento. Ele esclarece, ele dissipa as trevas, ele tira a nuvem que encobre os olhos da pessoa. Todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, aquele que crê em Cristo tem absoluta certeza. Ele nunca usa o mais ou menos. Quando ele é questionado a respeito da sua fé, a respeito da sua salvação, ele tem absoluta certeza de que ele está salvo, de que Cristo é o Senhor de sua vida, e que um dia ele foi tocado pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Sabe, irmãos, esse invocar aqui é o anelo, é o desejo, é o anseio do coração do homem e da mulher, quando reconhece os seus pecados e reconhece Jesus Cristo como aquele que pode, como aquele que é a solução para os seus pecados. Ó, irmãos, nós temos em nossas igrejas, em todos os lugares do Brasil e do mundo,
pessoas que vieram das mais diferentes camadas sociais. Nós temos irmãos que vieram dos mais baixos níveis morais. Nós temos irmãos que antes viviam no estado degradante de pecado. E como disse Paulo, até em mencionar isso é vergonhoso. Mas um dia a luz do Evangelho brilhou nos corações desses irmãos e eles foram transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esse é o Natal que nós devemos pregar. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele, não há distinção, irmãos. O nosso Deus não é racista, o nosso Deus não é preconceituoso, o nosso Deus, Ele ama a todas as pessoas. Por isso que Jesus disse: ide somente a alguns? Não. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, aqui tem alguns poréns que merecem nossa reflexão, que deve ser motivo de nossa preocupação. Verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como? Para eles invocarem, eles têm que conhecerem, saberem a quem eles devem invocar. Como é que eles vão invocar? Antes deles conhecerem a Cristo, antes de nós chegarmos lá nas tribos indígenas, eles invocavam a outros deuses, ao sol, à lua, aos animais. Eles têm os animais, muitos animais, como deuses. Eles têm. Por exemplo, tem um sapo lá no Amazonas que no seu corpo tem um líquido altamente tóxico e até venenoso se a pessoa ingerir. E quando eles vão caçar, e a caçada deles é em grupo, eles passam o dia inteiro caçando para trazer muitas caças para as suas festas, para alimentarem, as pessoas. Eles pegam aquele sapo, extraem aquele líquido e colocam 2 gotas, uma paralela à outra. Cada caçada eles fazem isso e todos eles têm marcas nos braços daquele líquido que queima, que penetra na carne, e eles sentem febre, às vezes náusea. Muitas vezes eles iam lá pedir remédios na enfermaria dos missionários porque eles estavam passando mal. Mesmo sabendo que aquilo ali é venenoso, mas eles têm um respeito por aquele tipo de sapo, eles veem aquele sapo como Deus, que pode ajudá-los a encontrar a caça. E assim outros elementos que eles escolhem para serem os seus alvos de adoração. Olha aqui, irmãos, como invocarão aquele em quem não creram? Eles estão crendo em outras coisas. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando os missionários lá americanos foram assassinados pelos índios Aucas do Equador, eles mataram 5 missionários americanos.
Usaram de traição porque um dia antes eles receberam os presentes, panelas, facões e outros objetos, mas eles estavam fazendo aquilo como meio de traição. Os missionários acamparam a uma distância da tribo, era uma tribo bravia, arredia, e foram surpreendidos de madrugada com as flechas envenenadas, e eles mataram aqueles 5 missionários, jovens, recém-casados, alguns deles. E chegou a notícia dos Estados Unidos, as viúvas vieram para o Brasil para ou enterrar aqui ou levar algum corpo lá para os Estados Unidos. Depois que tudo havia passado, esses momentos difíceis, críticos, chegou um missionário desafiando uma igreja em Nova York, dizendo: nós agora precisamos de outros que ocupem esses 5 lugares, 5 vagas que ficaram. Não vamos permitir que o diabo tenha vantagem, tenha vitória sobre esses índios. Nós precisamos que outros se levantem. Quem aqui nessa igreja, perguntou aquele missionário, está disposto a entregar a sua vida e ocupar o lugar de um daqueles missionários? A primeira pessoa que levantou foi uma viúva de um deles. E ela foi à frente. E ela disse: eles mataram meu marido, mas eu não vou dar esse posto a Satanás e ter a vitória sobre esse povo. Eu vou para o Brasil, vou aprender a língua, vou levar Jesus Cristo para aquele grupo tribal. E assim eles formaram depois uma outra equipe de missionários que vieram e foram para o Equador, e lá eles foram se aproximando e conseguiram concretizar o contato com aquela tribo. E hoje, para encurtar a história, a maioria daquela tribo é convertida. Tem pastores, líderes da igreja indígena, uma igreja formada só de índios Auca, tribo Auca, no Equador. Olha, irmãos, esse texto de Romanos, capítulo 10. Como, porém, versículo 14, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se as igrejas não enviarem, não sustentarem? Nosso grupo é pequeno, mas nós não deixamos de fazer missões, irmãos. E não vamos deixar de fazer. E eu gostaria que os irmãos, nessa noite de Natal, olhassem para aquele quadro e se apresentassem diante de Deus: Senhor, será que eu tenho dado? Eu não tenho gastado mais comigo, com a minha família, do que com a tua obra? Será que eu não posso dar um pouco mais do que eu tenho dado para missões? Natal também, irmãos, é missões. Falar em Natal é falar de missões, porque Jesus Cristo veio para nos resgatar. Versículo 15: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Sabe que os pés de um evangelista, os pés de um missionário, os pés de um pastor, os pés de um evangelista são formosos aos olhos de Deus? Cada vez que você pega um folheto daquele, eu estou preocupado porque aqueles folhetos não querem acabar, desaparecer dali. Já era para todos eles serem distribuídos por aí, mas Deus sabe
do coração de cada um. Então, irmãos, às vezes nós somos zelosos com as nossas coisas, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos interesses, mas falta mais zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E nesta noite de Natal nós possamos pensar em missões, antes de pensarmos nos comes e bebes, nas festas, nas árvores de Natal coloridas, iluminadas. Vamos pensar naqueles que não tiveram oportunidade de ouvir a respeito de Jesus Cristo, nem uma vez. Natal é missões, e a igreja que tem visão, ela se preocupa com aqueles que estão longe e que precisam ser alcançados. Assim como os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus pela notícia que eles receberam e que Jesus havia nascido, eles foram para divulgar. Nós também já temos essa notícia e precisamos espalhá-la, divulgá-la a todos que estão lá fora, começar dos nossos familiares. Vamos agora assistir um vídeo que também fala, não deixa de ter uma mensagem de Natal muito lindo, e eu tenho certeza que você que ainda não assistiu vai gostar muito dessa mensagem que vamos passar agora. Levantaram
Vamos cantar, irmãos, o hino 26 para encerrarmos nosso culto de Natal cantado essa noite. Quarta-feira, o nosso culto de oração, às 19h15. Dia 31, teremos o nosso culto de despedida do ano, começando às 19h30. E teremos uma assembleia extraordinária para a posse da nova diretoria da igreja. Nós precisamos dessa ata para efeitos jurídicos, né? Quando precisarmos. Dia 31 cai no sábado. No domingo, dia 1º, nós estaremos aqui, né? Primeiro dia do ano, né? E nós vamos estar aqui dando oportunidade aos irmãos que desejarem expressar os seus motivos de gratidão, né? Por tudo que Deus fez no ano que se findou, que vai se findar. Bom, nós agradecemos mais uma vez a nossa irmã Helena, a sua filha, lá do estado do Rio de Janeiro, serva de Deus. É isso, irmão, que acontece, coisa linda, né? Quando o crente chega em algum lugar, em alguma cidade, a primeira coisa que ele faz isso é um sintoma, um sinal de que a pessoa realmente é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Procura uma igreja para se congregar, para estar em comunhão com o corpo de Cristo. As irmãs levem as nossas recomendações ao pastor de sua igreja, tá bom? Que Deus os abençoe. Vamos orar nesse instante. Irmão Saulo, vem aqui ao microfone para nos despedir com a oração, e em seguida eu quero aproveitar para impetrar a bênção apostólica depois da oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, agradecemos a Ti por esta hora, Senhor. Amém. Ó Pai, pela nossa vida, nós estamos apresentando a Ti neste momento a nossa vida, nossos louvores. Receba, ó Pai, nossos louvores, ó Pai. Nossa gratidão, ó Pai, a Ti, pela grande salvação que Tu nos deste. Agradecemos a Ti também por esta igreja, pelos irmãos que aqui estão.
Ó Pai, abençoa a volta de cada um deles para os seus lares, ó Pai. Amém. Guarda de todo mal, todo perigo, ó Pai, abençoa aqueles que estão enfermos. E agradecemos a Ti por esta mensagem, ó Pai. Ó Pai, te peço em nome de Jesus por esse dia, Pai. Amém. Que possa haver, meu Pai, neste mundo, alguma alma, ó Pai, que possa arrepender de seus pecados, aceitar Cristo como Salvador. Amém. Que é a maior milagre, a maior bênção da nossa vida é a salvação da nossa alma. Amém. Obrigado, Jesus, por esta bênção. E agradeço em nome de Jesus com perdão dos nossos pecados. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus estejam conosco e com o povo de Deus em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.